Ele é pequeno, fácil de instalar. O preço é acessível. E ainda por cima assegura um dos grandes prazeres da humanidade, um banho quente. ,70% das residências no Brasil tem pelo menos um equipamento desses. O chuveiro elétrico é uma preferência nacional. O problema é que ele consome muita energia. Aproximadamente 7% de toda a energia produzida no Brasil tem como destino o chuveiro elétrico. Isso equivale ao consumo de energia do estado do Rio Grande do Sul. Em um país tropical, onde o sol aparece em média 280 dias por ano, por que não aquecer a água do banho usando uma energia limpa e renovável? Os coletores solares têm a cara do Brasil. O estado do Rio de Janeiro é o que reúne o maior número de coletores solares para comunidades de baixa renda. O sistema já foi implantado em 13 cidades. Aproximadamente 14 mil pessoas já foram beneficiadas. Elas não dependem mais do chuveiro elétrico para tomar um banho quente, graças a esse equipamento aqui, o coletor solar. O kit varia de tamanho e de preço. Essas placas absorvem a radiação do sol e aquecem a água que passa por pequenos dutos. Essa água é vertida para um reservatório de 200 litros e permanece aquecida graças a um sistema de isolamento térmico. O resultado é água quente que pode chegar a 50 graus centígrados. A água está superaquecida. Tem condições de você tomar um banho e ficar muito quente a água. Então, o que acontece? Você, com muito quente, você pega, abre a água de baixo, que é a água do nosso chuveiro, fria, que faz a mistura e você faz a sua temperatura. Hoje você só usa chuveiro elétrico quando passa de 48 horas sem sol. Sem sol, 48 horas, durante isso aí, entendeu? Às vezes até dá um pouquinho de sorte, dependendo lá de cima, por menos 72 horas. Já aconteceu comigo de ficar 72 horas com o chuveiro superaquecido. Sem precisar usar chuveiro elétrico todo dia, qual a economia na sua conta de luz? De 30%. Entendeu? Uma quantia boa, entendeu? Uma coisinha que sobra, que eu coloco, graças a Deus, na minha propostazinha do final de mês. Da cozinha da Giovana é possível avistar os coletores dos vizinhos. Mudança na paisagem, mudança no orçamento. Quanto que a senhora pagava de conta de luz antes da chegada do coletor solar? 210, 220, aí assim. E agora? Agora 150, 149, vai abaixando. Algo em torno de R$60 por mês de economia. É isso. Por que a senhora, desculpa perguntar, pagava tão cara a conta de luz? Minha filha, adolescente, embaixo do chuveiro, 2 horas, mais 2 horas e meia, ia toda a vida. Tinha que bater na porta para ela sair. E o reloginho? Ó, trabalhando. Para o presidente da Associação de Moradores do Jardim Anil, a economia na conta de luz permitiu que outros eletrodomésticos pudessem ser usados sem culpa. Essa economia proporcionou que eu utilizasse mais o ar-condicionado e até mesmo a máquina de lavar. Essa economia foi fundamental justamente que não houve um acréscimo, então ela se manteve em equilíbrio. O senhor está pagando mais ou menos a mesma conta de luz, usando mais eletrodoméstico? Com certeza, exatamente isso. Isso aí proporciona um conforto. Foi a melhor coisa que deve ter existido, foi esse projeto, o coletor solar. Todas as distribuidoras de energia do país são obrigadas a investir 1% da receita anual em projetos de combate ao desperdício ou inovação tecnológica. Foi com esse dinheiro que a distribuidora local de energia financiou no Rio de Janeiro a instalação dos coletores solares em 2.600 residências e 46 instituições beneficentes, como asilos, creches e orfanatos. Quais foram os resultados importantes que vocês observaram a partir da instalação desse programa?
Inicialmente, nós conseguimos reduzir o consumo de energia dos clientes que receberam equipamento o suficiente para atender outras 15 mil novas famílias. E também esses clientes reduziram a sua inadimplência, que era bastante significativa nessas áreas de baixa renda, e reduziu em torno de 12%. Se o Rio de Janeiro é a capital brasileira dos coletores solares em comunidades de baixa renda, Belo Horizonte é o lugar do país onde esse mercado está mais aquecido. Hoje, 15 micro e pequenas empresas disputam um número cada vez maior de clientes. Know-how e tecnologia que vem sendo desenvolvidos há 30 anos. Uma indústria emergente numa cidade que cresce para o alto. São mais de 1.800 prédios equipados com coletores. Um recorde nacional. Por que Belo Horizonte é a cidade do país que tem o maior número de edifícios com coletores solares? O que explica isso? A gente pode identificar 3 fatores distintos que tornam Belo Horizonte a capital solar do país. Primeiro, a presença de um parque industrial desenvolvido desde a década de 70. Tem várias indústrias que participam do programa de etiquetagem do Inmetro, que tem produtos de qualidade. Um segundo fator é a presença da universidade, que é a PUC de Minas, com o laboratório Green Solar, que é o único laboratório credenciado do país a fazer os ensaios desses produtos de aquecimento solar. E um terceiro fator muito importante é a participação da Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Desde a década de 70 também vem investindo em projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa área, inovador no país, de forma que você cria, com esses 3 fatores a gente conseguiu criar uma cultura de massa no construtor e no arquiteto. E a partir daí, todo prédio novo que sai para classe média alta em Belo Horizonte, já sai projetado para receber o aquecimento solar. E qual é o retorno do usuário, do morador de um edifício ou de uma casa em Belo Horizonte que decida ter coletor solar? O aquecimento solar ele tem uma característica distinta dos outros eletrodomésticos, se assim a gente pode dizer, porque ele é o único que ele se paga com o tempo, ou seja, em 2, 3 anos, o investimento que aquele usuário fez no aquecedor solar, ele paga com as economias que ele obtém, substituindo gás ou energia elétrica, e depois, na vida útil do equipamento solar, que é estimado em 20 anos, ele consegue ainda um lucro, aí, vamos dizer assim, ele acumula grandes economias na vida útil do equipamento. Agora é curioso, o Brasil ainda não descobriu em escala os benefícios do coletor solar, mas é um exportador desse produto. Qual é a presença do Brasil no mercado mundial? O Brasil hoje, o mercado mundial hoje, ano passado, a gente chegou a detectar 140 milhões de metros quadrados instalados no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem 3 milhões de metros quadrados. O Brasil, com a tecnologia desenvolvida, com a etiqueta do Inmetro, o selo do Procel, a gente consegue exportar para 20 países hoje, a tecnologia, garantindo assim o atendimento a países europeus, a países da África, Canadá, Estados Unidos, enfim, a gente exporta para todos esses países. E é um mercado que movimenta hoje cerca de 400 milhões de reais por ano. Algum desses países recebe mais sol por ano do que o Brasil? Não, coincidentemente não recebe. Na verdade, o Brasil tem uma área coletora pequena instalada, se a gente for comparar, por exemplo, com a Alemanha ou a Áustria, que tem condições de insolação muito menores e tem uma participação do aquecimento solar infinitas vezes maiores do que a nossa. No ensolarado bairro de Belvedere, área nobre de Belo Horizonte, os coletores já aparecem na planta dos edifícios. Nesse condomínio aqui, por exemplo, nós estamos, pelo consumo que nós medimos, porque a gente faz um monitoramento pós-ocupação, a gente levantou que com 15 meses de utilização, todo esse sistema estaria pago. Ou melhor, 15 meses após a ocupação, o que nós investimos foi pago, mas em retribuição aos condôminos. E que então, a partir desses 15 meses, com certeza, se fosse o próprio condomínio que tivesse investido, eles já estariam também ultrapassado o seu payback e estaria ali só no lucro, vamos dizer assim. Quem investe em imóveis já descobriu que o coletor solar é sinônimo de lucro. Eu tenho um imóvel à venda, uma cobertura, e que quando as pessoas vão lá ver, uma das perguntas que elas fazem, tem aquecimento solar? Por quê? Porque isso já é moderno, todo mundo já quer, sabe que está contribuindo com a natureza, e é muito bom o aquecimento solar.
Eu, como consumidor, como síndico, morador do prédio, vale muito a pena, porque esses estudos todos que nós fizemos vai baixar o quê? O custo elétrico nosso da conta de luz no final do mês. E como o homem tem uma parte muito sensível, que é o bolso, essa daí todos eles gostam. Com certeza vai fazer diferença. O que falta para o coletor solar se replicar em escala nesse país? Eu acredito que falta um programa de governo, um programa oficial de governo, como é feito hoje para o biodiesel, como foi feito para o álcool, um programa oficial de governo para o solar, como ele já é feito em vários países hoje, inclusive mexendo em código de obra e legislação. O preço do coletor solar varia de acordo com o projeto. O kit básico custa R$2.000, contando com a instalação. Se o preço é alto para a maioria dos brasileiros, uma outra tecnologia criada na cidade de Tubarão, Santa Catarina, também ajuda a esquentar a água do banho a um preço bem mais em conta. Com garrafas PET, caixas de leite longa-vida e tubos de PVC. Na maioria das cidades do Brasil, esses materiais vão para o lixo. E foi do lixo que o aposentado José Alano buscou inspiração para desenvolver um projeto que deu certo. Um coletor solar todo feito com materiais recicláveis. Custo do projeto, R$100. Nós tínhamos a intenção de instalar um aquecedor convencional na nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos guardando o lixo que nós produzimos no nosso próprio consumo. E nos surgiu a ideia. Fizemos um teste, funcionou. Quer dizer, hoje nós temos economia de luz e estamos, pelo menos, tentando ser um poluidor responsável. Nós queremos dar com isso o quê? Uma pequena contribuição que seja, mas procuramos fazer a nossa parte. Por que as pessoas não podem fazer o mesmo? Acho que não é sacrifício, é dever. Não estamos aqui para incentivar o consumo de embalagem, de refrigerante, não é esse o propósito. Já que se consuma, que consumimos, vamos dar o destino à embalagem que fica, né? Que isso é natural. A invenção de José Alano já dura 4 anos. Nunca deu problema, só economia. A previsão dele é que o equipamento possa funcionar bem durante 5 anos, sem necessidade de reparos ou manutenção. Pô, mas cada 5 anos eu vou perder? Não. A pessoa vai desencaixar as tubulações e vai trocar só a parte de lixo, porque o PVC vai aproveitar todo. Então vai trocar as garrafas PET e as caixinhas de longa vida. Se bem que as caixinhas podem ser repintadas. Pelo que a gente observa, é só repintar elas e trocar as garrafas, sem problema algum Quer dizer, seria menos um lixo. Muitas pessoas nos perguntam, uma caixinha é pintada e ela tem o problema de poluição da própria tinta. Então vamos reaproveitá-la, né? Pelo menos evitar o lixão. Então. O coletor solar feito de recicláveis chamou a atenção da Companhia de Eletricidade de Santa Catarina, a Celesc. A empresa resolveu replicar a experiência pelo estado, principalmente nas comunidades de baixa renda, e instalou um projeto piloto na própria sede social de Tubarão. Pode parecer um contrassenso. Quem vende energia quer que o consumidor faça economia. Mas é que nós sabemos do quanto que há de prejuízo para a natureza a cada quilowatt produzido. Nós estamos focados na preservação do meio ambiente, fazendo economia de geração que sempre degrada o ambiente, a natureza. Nós estaremos recolhendo materiais que poderão ser reciclados e nós estaremos diminuindo o valor da fatura e com isso facilitando o pagamento. Aqui nós temos 2 medidas. Para agilizar a produção de coletores a partir de garrafas PET. A cortada já fica tamanho padrão, né? Isso aí. E caixas de leite. José Alano inventou equipamentos especiais. Uma atração à parte nas aulas em que ele ensina como fabricar coletores. Mas nós temos que formar multiplicadores, porque é humanamente possível nós conseguirmos tocar o projeto sozinhos. Isso é inviável.
E para nós termos esse tipo, nós temos que envolver a comunidade. José Alano patenteou sua invenção com um único objetivo: evitar que alguém pudesse cobrar dinheiro pela utilização do coletor. Preocupado em disseminar a ideia para o maior número possível de pessoas, ele criou um site na internet onde revela, passo a passo, o que deve ser feito para tomar banho quente de graça, transformando o problema em solução. É o que acontece com as crianças e adolescentes atendidos por uma organização não governamental nesta escola pública de Tubarão. Com a instalação dos coletores solares, feitos com material reciclável, a escola economizou energia. O dinheirinho a mais foi aplicado ali mesmo. Nós tivemos uma redução de 30%, hoje que uns 500 a 600 reais de diferença de conta de energia. É muita coisa para nós. Com essa diferença que a gente teve aqui de novembro para fevereiro, nós aumentamos as nossas crianças de 300, passamos para 340 e mais ainda nós abrimos a sala de computação nas terças e quintas à noite para os pais, com aula também de artesanato. Então nós estamos funcionando 2 dias a mais por semana que nós não fazíamos. Eu acho que não é feio copiar aquilo que dá certo. E provavelmente esse é o caminho. E beneficiar diretamente aquela pessoa que precisa. Isso traz uma satisfação pessoal muito grande. Isso até nos emociona porque esse é o objetivo. Existem hoje aproximadamente 600 mil coletores solares instalados no Brasil. Parece muito, mas isso representa apenas 1% de todas as residências do país. É pouco se comparado a países como o Japão, onde 15% das residências têm coletores solares, ou ainda Israel, onde esse percentual sobe para 80%. Na China, mais de 200 milhões de pessoas tomam banhos quentes todos os dias, graças ao uso regular dos coletores. O grande gargalo desse equipamento no Brasil é o preço. Como você viu no programa, o custo médio do kit básico mais barato é de aproximadamente R$2.000. É caro, o preço não é competitivo. Faltam linhas de crédito e financiamento de longo prazo com juros baixos para que se possa disseminar o uso de coletores no Brasil. Mas apesar de todos esses problemas, as cidades avançam na direção dos coletores solares. Neste momento, as câmaras municipais de Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte discutem a conveniência de oferecer benefícios fiscais para quem instalar coletores. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a Prefeitura deverá encaminhar nos próximos meses um projeto de lei à Câmara dos Vereadores instituindo a obrigatoriedade dos coletores solares em novas construções residenciais com mais de 3 banheiros. A obrigatoriedade passaria a vigir também em estabelecimentos comerciais, como hotéis, pousadas, clubes e academias de ginástica. O Cidades e Soluções está chegando ao fim. Se você quiser saber mais sobre os benefícios dos coletores solares, acesse o site da Globo News. Além das informações sobre as experiências que mostramos no programa de hoje, você poderá baixar gratuitamente a versão digital desse livro, Um Banho de Sol para o Brasil, o que os aquecedores solares podem fazer pelo meio ambiente e a sociedade, lançado pelo Instituto Vitae Civilis, uma organização não governamental sem fins lucrativos que é referência na área. Por hoje é só. Até a semana que vem.